Fala galera, mais um pós-jogo do Flusão. Eu não aguento mais fazer pós-jogo de derrota ou de jogo ruim, né? Mas infelizmente os outros jogos, infelizmente eu não consegui fazer por alguns problemas. Falta de tempo, trabalho, etc, etc. Eu não consegui fazer o pós-jogo, mas combinou de eu conseguir fazer num jogo ruim. Não aguento mais isso, mas vamos lá. Fluminense com os problemas antigos, né? Digamos assim, com os problemas que a gente já conhece. Começando lento o jogo, sem efetividade. Felipe Melo, que pra mim foi o nome do jogo, destaque negativamente, né? Óbvio. Começou muito bem. Eu vou seguir as anotações que eu fiz no começo do jogo. Depois teve muita mudança, né? Pra pior. Mas eu vou seguir as anotações que eu fiz conforme o começo do jogo, pra ser fiel, né, ao que eu tava vendo no começo do jogo, e depois simplesmente desandou. Mas no começo do jogo eu vi um time lento, que ficava tocando a bola pra lá e pra cá, como sempre, e não chutava pro gol. O Fluminense foi ter o primeiro chute depois dos 20 minutos, se eu não me engano. E o Felipe Melo tava bem seguro no jogo, tava buscando nas divididas, né, tava entrando com o pé de ferro, tava ganhando as divididas, tava aparecendo para abrir o jogo, para dar saída, para dar opções. Mas é aquilo, como que 5 minutos pode acabar com a partida de um jogador? Ele tava indo tão bem, tão confiante. Eu já tinha anotado ali, ponto positivo, né? Felipe Melo, que tá bem, tá dando segurança pra gente na zaga e tal. No primeiro gol do Curitiba, ele simplesmente faz um pênalti infantilíssimo. Já tava dentro da área, já tava na merda. Deixa o Fábio tentar a sorte de defender ele. Era o jogador dos caras e o Fábio. O Fábio tá numa boa fase, deixa tentar a sorte. Ele foi lá num pênalti muito infantil e muito claro. Cometeu o pênalti. 1-0 Curitiba. Como se não bastasse isso, depois de 3 minutos, ele leva uma caneta e o Fluminense leva o 2-0. Aí já era. Aí foi apagão geral. O Fluminense, como sempre, ficou com a bola, tocando pra lá e pra cá, sem efetividade nenhuma. O Fluminense terminou o jogo com 73% de posse de bola. E o Curitiba 27%, e o placar foi 2-0 Curitiba. Então, olha a diferença, sabe? E o Fluminense ia pro ataque deles, ficava tocando e eles deixavam. Eles deixavam, falavam assim, disso aqui não vai sair nada mesmo. Então o que a gente pode fazer? Vamos fazer o que todo mundo faz com o Fluminense, que é deixar os caras tocar, pegar a bola, sair no contra-ataque e fazer o gol. Foi isso que eles trabalharam pra fazer e fizeram muito bem, digamos, né? Diga-se de passagem, fizeram muito bem isso. O Fluminense não chutava pro gol, ficava tocando a bola, não chutava pro gol, dava um passe errado, eles pegavam a bola e levavam um perigo. É isso que estava acontecendo. Então não adianta você ficar tocando, construir jogada e simplesmente não chutar pro gol, não tentar o ataque. O Fluminense, a impressão que dava, o Fluminense taticamente nulo. A impressão que dava é que chegava lá na frente, vou cruzar aqui, seja o que Deus quiser, se cair no pé do Lelê, amém. Ele chuta pro gol, a gente faz o gol. A impressão que dava era essa, sabe? Não era uma coisa armada, não era uma coisa, sabe, vamos tocar aqui, a gente tem essa jogada na mente, chegar ali na frente, a gente faz pra tentar fazer o gol. Não, tipo, vamos na sorte, vamos no abafo. Se der certo, deu. Se não, paciência. A impressão que tava dando era essa. Os caras tocavam na bola de vez em quando, vamos dizer, de vez em nunca, só que conseguiram fazer 2 gols. E o Fluminense ficou ali chupando o dedo. E continuou. Depois dos gols ainda, eu achei que o Fluminense mudaria a postura, sabe? Pensei, agora vai ser mais agressivo no ataque e tudo. O Fluminense simplesmente continuou fazendo o que faz sempre. Continuou fazendo sempre. O Lelê até fez um gol, mas impedido, né? Adiantou nada. E falando em Lelê, gente, acho que deu, né? O Diniz vai morrer abraçado com suas insistências. O Lelê a gente já tá vendo há muito tempo que não tá entregando o que o Fluminense precisa. Não tá entregando o mínimo do jogo, sabe? Sou muito mais o John Kennedy, bota o moleque. Todas as vezes que ele entrou, praticamente todas, ele mostrou que ele é melhor. O Lelê teve uma fase boa, mas não está bem. E o Diniz insiste. E com isso, quem perde é o Fluminense.
Porque o Fluminense perde, já não tem muita jogada de ataque, né? Já tem mais posse de bola que tudo. Que no fim serve pra nada. Já não tá tendo efetividade. Então a gente precisa de um cara lá na frente que quando tiver quando tiver uma oportunidade sequer, que seja, converta em gol, chute pro gol pelo menos. O Fluminense não tá tendo isso. O Fluminense tá chutando pouco pro gol e quando chuta, erra, porque a gente tá com o Lelê lá na frente. Então, assim, o Diniz insistiu mais uma vez e prejudicou o Fluminense. Porque o Fluminense não tava conseguindo chegar na frente, quando chegava era nulo, porque tinha o Lelê lá que não tá fazendo porra nenhuma, né? Digamos assim. E o Ganso. Gente, eu quero falar do Ganso também porque há uns jogos aí ele vem deixando os jogos que a gente tá precisando, porque o Fluminense fora de casa tá indo muito mal, muito mal. Tirando o jogo contra o Cruzeiro, vocês lembram de algum jogo que o Fluminense foi muito bem fora de casa? Eu não consigo recordar aqui. E o Fluminense, é a hora que o Fluminense precisa desses caras mais cascudos, sabe? Que chegam e falam assim, ó, tá comigo, vamos junto, eu vou criar as jogadas aqui, vocês sejam efetivos lá na frente, porque eu vou tentar, então eu preciso da ajuda de vocês, vamos que a gente consegue ganhar, porque o time do Curitiba é o penúltimo colocado, só perde pro Vasco, né? O Vasco é nulo no campeonato também. Então, o Fluminense tem que ter um jogador assim, que a gente possa confiar. O Ganso é o nosso jogador querido, a gente ama ele e tudo mais, só que nos momentos que a gente tá precisando dele, o cara tá sumindo. Muitas das vezes, sabe? Ele vem bem, acredito que foi só um jogo, assim, que no próximo ele já vai estar melhor. Só que não pode ser assim, não pode ter um apagão desse. A gente não pode perder ponto pro penúltimo colocado do campeonato, que já tá praticamente rebaixado. Lá em cima tá muito disputado. Se a gente ganhasse, a gente ia para a terceira colocação, se eu não me engano, terceira ou quarta. E agora a gente tá em quinto, sexto. Olha a diferença, 3 pontos que não dá pra se perder pra penúltimo colocado. O Fluminense no jogo, ele tava perdido. O Curitiba entrou com a tática que todo mundo entra contra o Fluminense. Com o esquema de jogo que todo mundo tá fazendo com o Fluminense. Que é aquele assunto que eu já vinha falando no último vídeo. Os times já estudaram como o Fluminense joga. Então eles vêm com uma proposta bem feita, bem executada e que anula o Fluminense, anula o jogo do Fluminense total e o Fluminense não tem mais o que fazer, o Fluminense não sabe o que fazer. Por quê? Porque não tem variação tática. O Diniz só tem um esquema de jogo e ele não sabe jogar com outro esquema de jogo. Isso aí é outra coisa que é muito preocupante no Fluminense, porque aí mais uma vez vamos entrar naquele assunto que eu já estava falando. Os times já estudaram o Fluminense e já sabem como o Fluminense joga. Então, se o Fluminense continuar engessado ali do mesmo jeito, não vai ter êxito, não vai conseguir jogar. Porque todo mundo entra pra jogar com o Fluminense da mesma maneira. E sempre dá certo. Sempre vem dando certo. Tirando os jogos em casa, o Fluminense em casa tá sendo muito forte. Né? Faz muitos jogos que não perde em casa. Eu tinha visto os números, só que eu esqueci. Mas no Brasileirão tá invicto, né, em casa. Tirando os jogos em casa, que o esquema dá certo porque o Fluminense fica mais propositivo, empurra o adversário pro campo de defesa e, consequentemente, faz o gol, os adversários também entram um pouquinho mais recuados, um pouquinho mais com medo de se expor no jogo, o Fluminense consegue buscar o resultado, consegue ter sucesso na partida. Mas tirando esses jogos em casa, que o Fluminense é muito superior, os jogos fora de casa, todos estão sendo assim. Deixa os caras lá com a bola, a gente sabe que não vai sair nada de lá mesmo. E a gente vai estar no contra-ataque. Esse é o jogo do Fluminense. Eles devem pensar, né? Esse é o jogo do Fluminense. Então vamos fazer isso aqui, feijão com arroz. A gente vai, só tem que sair no contra-ataque e chutar pro gol. Uma coisa que a gente pode tirar desse jogo. Uma certeza infeliz que a gente pode tirar desse jogo. O Fluminense só tem um time. Os reservas não dão conta. Todas as vezes que o Fluminense teve que entrar com o segundo time, o Fluminense passou vergonha. Um jogo que me vem muito na cabeça, que foi tipo tenebroso, horroroso, pra se anular, foi o jogo contra o Fortaleza. Que foi a primeira vez no campeonato que a gente precisou do segundo time do Fluminense e eles simplesmente tomaram uma goleada.
ontem, mais uma vez, precisávamos do segundo time do Fluminense, porque temos um jogo importante daqui a uns dias, que é contra o Argentinos Júnior, né? Daqui a um tempo. E simplesmente a gente não pode contar com o segundo time. O Fluminense não tem um time de reserva. O time do Fluminense é só o time titular. Tirou isso, acabou, já era. Perdeu. E isso que eles estão mostrando pra gente. E eu sinto muito, porque esses campeonatos que o Fluminense joga, Libertadores, brasileiro principalmente, que são 38 rodadas, o Fluminense precisa ter um banco. Precisa ter um banco bom. Porque se um cara machuca, o que a gente vai fazer? Vai abrir mão do campeonato, então? Não tem como isso. O Fluminense vem mostrando cada vez mais que a gente não tem um time reserva, não tem um banco à altura. E isso é preocupante demais. Ainda mais que o Cano vem sendo muito exigido, o John Arias vem sendo muito exigido, ele joga muito, Marcelo vira e mexe, tá sentindo. Então tirou esses caras, a gente não tem mais time. Isso é muito preocupante. A gente espera a semana inteira por um jogo do Fluminense. Eu, por exemplo, tava falando, hoje nada vai me estressar, porque hoje tem Fluminense. Aí chega no 30 minutos do segundo tempo, 35 do primeiro tempo, já tá 2-0 pros caras. Isso aí desanima muito. Desanima muito. Eu sou uma pessoa que eu não deixo de ver um jogo. Não deixo, nem que seja pelo celular ali. Eu não deixo de ver. Mas, desanima. Isso aí é óbvio. Desanima muito. O Fluminense tem que ter variação de jogo. Essa é a conclusão que eu cheguei, que eu já cheguei há um tempo já, né? Que a gente já vem vendo isso. O Fluminense tem que ter variação de jogo e o Diniz tem que provar agora que ele é bom, que ele é um bom técnico. E enfim, mas eu vi na internet muitas pessoas falando, vou parar de ver os jogos do Fluminense, vou parar de ir, não sei o que. Galera, eu sei que é desanimador pra caralho, é muito desanimador. A gente esperar a semana inteira e o Fluminense simplesmente fazer isso. Em 35 minutos levar 2-0 pro lanterna do campeonato. Eu sei que é uma merda, mas a gente precisa estar com o Fluminense agora. Não vamos desanimar. O Fluminense precisa da gente. Tem a Libertadores, que é a nossa obsessão, que é muito importante. O jogo no Maracanã já tá praticamente tudo lotado, os ingressos praticamente todos vendidos. O Fluminense é a sua gente. O Fluminense é a gente. Nós somos o Fluminense, então não vamos abandonar, vamos continuar ali esticando a corda, porque se o time tem condições de alguma coisa hoje, é muito pela sua torcida, que nenhum momento abandonou, nenhum momento abandona. Inclusive, meus parabéns a todos os tricolores que estavam lá ontem. Mais uma vez, Fluminense dando show na arquibancada, né? Sempre de visitante. Tá enchendo os estádios, tá ocupando todas as áreas destinadas à sua torcida. Galera, próximo jogo contra o Santos no Maracanã. Vamos com tudo. Eu não vi a parcial de ingresso ainda, mas eu acredito que a torcida tricolor vai encher, como sempre tem que fazer, empurrar o time dentro de casa. E esses 3 pontos são muito importantes. Já que perdemos ontem pro Lanterna, a gente tem que correr atrás agora, porque o campeonato tá muito disputado. Principalmente lá em cima, né? Então, se você concordou com alguma coisa, comenta aqui embaixo. Se você discordou também, ou se você tem algo a acrescentar, se inscreva no canal, compartilha esse vídeo com seu amigo, tricolor ou não tricolor, e até a próxima.